Graça e paz, família, graça e paz. Deus te abençoe, que essa palavra seja um divisor de águas para a sua vida, que seja um acrescento na sua vida, que seja semente plantada em uma terra fértil. Ouve com muita atenção a palavra de Deus. Eu separei aqui o texto a qual eu quero expor, por isso que eu não estou com a Bíblia aqui do lado. Eu acabei me distraindo e não trazendo a Bíblia. Mas, continuando. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos que um é ligado ao outro de forma progressiva. E a ordem é essa aqui, ó. O primeiro vídeo foi falando sobre a corrupção humana. O segundo, o nível que o ser humano se rebaixou. Aí o terceiro, o arrependimento de verdade. O quarto, convite de Jesus. O quinto, andar com Deus. O sexto, dia a dia com Deus. Estou no sétimo. O sétimo vai falar como continuar com Deus, como continuar andando com Deus, continuar na sua presença. Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Pega aí, é uma carta de Tiago, atribuída a Tiago, um dos irmãos biológicos de Jesus. Estou falando do compositor. Esta epístola é chamada carta geral. Por que carta geral? Que não é destinada a uma igreja ou um povo local, mas aos cristãos da época que estavam dispersos, um para um lado, outro para o outro. Hoje em dia, essa carta se encaixa para a gente também. Tem um cristão aqui, tem um cristão em outra cidade, tem um cristão em outro país. Todo lugar onde tiver um cristão, essa carta serve para ele. Serve de exortação, serve de ensinamento, serve de motivação. Então, lemos. Lembrando, estou com a versão NVI. Se você tem uma Bíblia NVI, pode me acompanhar que as palavras vão ser as mesmas. Se por acaso as palavras que eu estiver dizendo não está igual à tua Bíblia, possivelmente a tua Bíblia é outra versão. Mas o que importa é a essência. Está escrito assim, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, que está deixando bem claro que a fonte do mal está dentro de nós. Dentro de nós que há o princípio de todas as guerras. É dentro de nós que está o orgulho, é dentro de nós que está a cobiça, é dentro de nós que está o desejo de ter o que o outro tem, que é a inveja. Dentro de nós começa essa guerra. A gente tem que resistir. A gente tem que resistir. Vocês lembram do episódio de Caim? Deus fala para Caim que o pecado jaz à porta. A ele estava o dever de resistir. A ele estava o dever de não ceder ao pecado. Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. A gente tem muito disso, a gente deseja, a gente vai buscar. A gente deseja, a gente vai atrás. Só que a gente não coloca diante de Deus os nossos desejos, os nossos anseios. A Bíblia também fala sobre a gente colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres, para gastar em seus prazeres. Deus não é bobo para ficar se submetendo às nossas vaidades. Deus não vai ficar nos concedendo as nossas vaidades. Não. Se Deus ouve uma oração do cristão, essa oração provavelmente está de acordo com o coração de Deus. Está alinhado com o coração de Deus. Quando Jesus fala, tudo que pedires em meu nome eu vou fazer, ele está falando para os discípulos, depois de um sermão a respeito daquele que verdadeiro ama ele. Aquele que verdadeiro ama Jesus, obedece os seus mandamentos. Aí sim, quando estiver alinhado com o propósito de Deus, tudo que a gente pedir no nome de Jesus, Deus fará. Primeiro a gente tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz ser inimigo de Deus. Aqui, ó. Quando a gente está muito voltado para os prazeres, muito voltado para as cobiças, muito voltado para a inveja e tudo mais, tudo isso que gera guerra no mundo, quando a gente está voltado para essas coisas, a gente se faz inimigo de Deus. Por isso aqui, ó, essa frase, esse versículo começa chamando o ser humano de adúlteros. Adúlteros. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem deseja as coisas do mundo está virando as costas para Deus. Quem deseja o materialismo, quem deseja os prazeres, quem deseja todas essas vaidades que o mundo oferece,
está voltando as costas para Deus. Quem lembra da tentação do inimigo para com Jesus depois dos 40 dias de jejum? O inimigo ofereceu todos os reinos para Jesus. O inimigo ofereceu poder, glória, luxo, riqueza para Jesus. Mas Jesus não aceitou. Jesus preferiu permanecer fiel a Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo deseja que a gente seja santo, deseja que a gente não se apegue com as coisas do mundo. Porque se a gente se apegar com as coisas do mundo, logo a gente larga de mão as coisas de Deus. Quando a gente se preocupa muito com o trabalho e não vai para a igreja, por exemplo, é um exemplo. Quando a gente se preocupa muito com os prazeres e comete pecados e adultérios, a gente está deixando de lado o mandamento de Deus. Sabe? Quando a gente se preocupa muito com as coisas do mundo e não olha para o nosso próximo que está precisando de uma atenção. O Espírito Santo tem ciúme disso. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Aquele que não tem a humildade de dizer que precisa de ajuda, não tem ajuda. Jesus disse, eu vim para os doentes. Ou seja, os doentes reconhecem que precisa de ajuda. Na verdade, todos precisam, mas só os humildes reconhecem e procuram ajuda. Deus veio para esses, que reconhecem que precisa de ajuda e procura. Porque os orgulhosos não reconhecem. Os orgulhosos acham que está tudo bem. Os orgulhosos acham que o dinheiro dele é tudo que ele precisa. Os orgulhosos acham que o poder deles é tudo que eles precisam. Jesus veio para os doentes, aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é o versículo-chave de todo esse texto que eu trouxe. Submetam-se a Deus. Resista ao diabo, resista ao mal, resista às tentações. E essa tentação, esse mal, esse diabo vai fugir de você. E você permanecerá firme com Deus. Aí entra o título. Como continuar com Deus? Se submetendo a Ele. Reconhecendo que a vontade dele é melhor do que a nossa. Reconhecendo que se a gente obedecer a Ele, a gente não vai sofrer consequências de maus caminhos. Hein? Se a gente resistir às tentações do inimigo, se a gente resistir às tentações do diabo, a gente vai permanecer firme com Deus. Versículo 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Olha só. Está falando para o mundo. Essas pessoas que vivem curtindo festas, baladas, shows, tantas coisas que nos afastam de Deus. Esses eventos, essas festas que são movidas à droga, à bebida, à prostituição. Isso não é alegria. Por isso está falando aqui, entristeça-se, lamentem e chorem. Troque essa alegria, troque esse riso em lamento. Isso é prejuízo, usar droga é prejuízo, beber é prejuízo, se prostituir é prejuízo para a nossa alma mesmo. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se arrependa e Ele vai perdoar você. Se arrependa de verdade e Ele vai te ajudar na caminhada. Logo você estará livre das drogas, logo você estará livre das bebidas, logo estará livre da prostituição. Basta um arrependimento sincero e se submeter a Deus. Esse é o segredo para a gente continuar caminhando com Deus. Reconhecer que a vontade dele é melhor do que a nossa. É abrir mão dos nossos desejos pecaminosos. É resistir às tentações pecaminosas. Aí sim a gente vai permanecer com Deus. Essa é a palavra de hoje. Grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo. Aleluia. Glória a Deus.